Uma boa noite a todos. Sempre é muito bom retornar a essa casa. Sempre sou recebida com muito carinho e sou muito grata pela oportunidade de servir e aprender. Com esse tema, convivência familiar, tenho a certeza de que todos nós, na noite de hoje, iremos questionar um pouquinho as nossas vidas. Aquilo que podemos fazer para melhorar o nosso relacionamento familiar. Eu peço para que todos que estão aqui, que nós não utilizamos a nossa fala para pensar numa outra pessoa, né, no cunhado que não veio, no irmão, no pai, mas que nós aproveitemos o momento de reflexão daquilo que é possível aprender, porque nós estamos aqui hoje. E o que nós podemos levar adiante na nossa vida, no nosso dia a dia. A doutrina espírita, ela tem uma grande preocupação dentro da parte da filosofia e do evangelho, dessa convivência salutar. Ela nos traz de que o lar é uma grande escola. É ali que nós estamos aprendendo. E dentro da literatura espírita, muitos trabalhos são realizados para que possamos ter uma base de como nós possamos ter essa base de entendimento para que possamos melhorar a convivência. Alguns livros eu trouxe aqui como pesquisa utilizada, onde nós teremos a saúde das relações familiares, Alírio de Cerqueira Filho, Divaldo, querido Divaldo, né? Divaldo Pereira Franco, SOS Família, através de Joana de Ângeles, A Vida em Família, de Rodolfo Caligares, Família, Frente e Verso, Geri Almeida. Filosofia da Convivência, também de Geri Roberto Almeida, ele é gaúcho. O Livro dos Espíritos, é claro, e mais o nosso Evangelho segundo o Espiritismo. A gente vai começar definindo um pouquinho o que vem a ser a nossa família. Quem é que é o nosso pai? Quem são nossos filhos, nossos irmãos? Por que eles estão junto de nós? E Chico Xavier, ele utiliza uma frase que eu gosto muito, já utilizei em vários trabalhos que realizei, porque para mim ela realmente define família. É quando o Chico Xavier, no livro Conduta Espírita, através de André Luiz, nos fala de que o lar é o cadinho redentor de almas endividadas. Até então, parece poético, né? O lar é um cadinho redentor de almas endividadas, mas quando a gente vai aprofundar e compreender o que é o cadinho que André Luiz quis falar para nós. Alguém sabe o que é cadinho? Alguém já fez química, análise química? Alguns sabem, né? Então, vamos esclarecer a todos, cadinho é esse recipiente. Cadinho é um recipiente feito de cerâmica com muita resistência. Ele é utilizado nos laboratórios de análises químicas, né, para que seja colocado o metal que está ali impuro, ele é colocado em um forno, ele aguenta grandes temperaturas, temperaturas muito altas, para que depois, quando removerem o cadinho desse forno, aquele metal vai sair dali purificado. Então, a gente vê que Chico, né, através de André Luiz, falou que o lar é isso, né? É o cadinho onde somos colocados nesse forno para aguentar várias pressões, onde nós somos colocados ali com impurezas, com imperfeições, com as nossas paixões, onde nós, dentro desse cadinho, né, desse forno, aguentamos as temperaturas, que são as pressões, mas que depois desse processo sairemos dali purificados, evoluídos. Então a gente começa a entender lá no Evangelho, a gente busca dentro do Evangelho o que realmente a família significa. Como é que é a trajetória dessas escolhas que nós fazemos?
E quando a gente começa a ter essa consciência de que nada é por acaso, de que ninguém caiu de paraquedas e agora estou nessa família, a gente vai entendendo os porquês da nossa vida, os porquês das dificuldades. E lá diz o seguinte, que quando o espírito deixa a terra, ele leva consigo as paixões, as virtudes inerentes à sua natureza. Ou seja, está nos dizendo de que quando a gente desencarna, se hoje a gente desencarnasse, a gente vai levar junto conosco aquilo que nós estamos sentindo. Então, todas as nossas qualidades, aquilo que a gente já adquiriu, mas também as nossas impurezas, nossas imperfeições, as nossas mágoas, nossos sentimentos de animosidade com algumas pessoas, principalmente utilizando esse exemplo em relação ao que o Evangelho nos fala. Então, está nos dizendo de que se a gente tem pessoas que a gente não gosta, pessoas que aprontaram conosco, ou que nos traíram, ou que nós traímos essas pessoas, ou nós aprontamos com algumas pessoas, enfim, onde haja uma sensação desagradável na convivência, a gente continua com esses sentimentos no mundo espiritual. E a gente vai para o mundo espiritual nos aperfeiçoarmos, ou, estacionar, até que a gente se esclareça. Alguns, portanto, levam, aqui diz, esses ódios violentos e desejos de vingança. É claro que tudo depende da nossa evolução. Alguns, porém, mais adiantados, é permitido entrever algo da verdade. Reconhecem os funestos efeitos das suas paixões e tomam, então, boas resoluções. Compreendem que, para se dirigirem a Deus, só existe uma senha: caridade. Então, nos diz o Evangelho de que, conforme a nossa evolução, nós olhamos aquele nosso chipzinho, que eu digo que deve ser uma ficha bem compridinha, bem grande, a gente olha ali e diz, mas eu fiquei em débito com fulano, com ciclano, que eu não gosto, fulano que me aprontou, aquelas pessoas que a gente tem dificuldades. E a gente começa, os nossos benfeitores, nossos anjos guardiões, começam a dizer para nós o seguinte, olha, meu irmão, para evoluir, só tem uma senha. E essa senha é caridade, ou seja, a caridade é amar ao próximo. Então, para que a gente consiga se aproximar de Deus, o que é necessário? Amar até mesmo essas pessoas que a gente não tem simpatia. Mas não há caridade sem esquecimento das ofensas e das injúrias. Não há caridade com ódio no coração ou sem perdão. E aí diz o seguinte, é então que, por um esforço inaudito, voltam o seu olhar para as pessoas que detestaram na terra. A vista dessas pessoas que a gente não simpatiza, nos causa, é claro, uma animosidade, não é muito agradável. Muitas vezes a gente se revolta com a ideia de perdoar essas pessoas. E ainda mais a de renunciarem a nós mesmos, nosso orgulho. Mas, sobretudo, a de amar aqueles que destruíram, talvez, a fortuna, destruíram a honra, a família. Não obstante, o coração desses infortunados está abalado. Eles hesitam, vacilam, agitados por sentimentos contrários, é claro. Imagine a gente vendo essas pessoas que a gente não simpatiza e os nossos sentimentos de perdoar, de amar, a gente fica dividido. E os nossos mentores nos envolvendo, fazendo com que a gente assista palestras, enfim. Se a boa resolução triunfa diante desses sentimentos contrários, eles oram a Deus, imploram aos bons espíritos que lhes deem forças no momento mais decisivo da prova. Então, caindo em si, a gente começa a entender que esse processo é um só, e a lei do amor é que rege todo o universo, e a gente começa a orar, a pedir amparo para que a gente consiga tomar a decisão certa. E o Evangelho continua.
Enfim, depois de alguns anos de meditação, observem que como a espiritualidade ela compreende as nossas fraquezas, eles têm um amor grandioso. E é claro que se eu tenho um desafeto muito grande nesta encarnação, já não vai ser na próxima encarnação que ele vai vir com meu pai, meu irmão, meu filho. Às vezes é um processo lento, porque a espiritualidade conhece as nossas limitações. Então, às vezes, esse inimigo, esse desafeto, ele vem longe, ele vem como um colega de escola que a gente não gosta muito, um colega de trabalho que nos incomoda. Daqui a pouquinho ele é um primo. E ele vai se aproximando de nós na convivência até que a gente começa a ter a consciência de conseguir amar a este irmão e vai aproximando as afinidades familiares. E cada vez mais perto, caso eu não consiga perdoá-lo. Vem até como gêmeos, vem juntinho, porque há necessário o perdão. Então, depois de alguns anos de meditação e de preces, o espírito se aproveita de um corpo que se prepara na família daquele que ele detestou e pede. Quando eu li esse pede, eu lembrei da minha infância, que às vezes, quando a gente é adolescente, criança, adolescente, fazíamos algumas birras, a gente dizia assim para os pais: eu não pedi para nascer. Pediu, né? Pedimos para nascer. Na nossa família, com o pai problema, com a mãe problema, com o irmão confuso, com os nossos filhos difíceis, nós pedimos para nascer. Então a gente pede aos espíritos encarregados de transmitir as ordens supremas a permissão para ir cumprir sobre a terra os destinos deste corpo que vem de se formar. E a pergunta: qual será então a nossa conduta nessa família? Qual será o nosso comportamento? Aquelas pessoas que nós temos uma dificuldade em amar, uma pessoa, né? Alguém que parece que bate de frente com as nossos gostos, nossa moral, enfim, que fica ali nos testando o tempo todo, que faz com que a gente perca a paciência na nossa convivência. O Evangelho continua nos explicando de que a união e a afeição entre parentes indicam a simpatia também anterior que os aproximou. Por isso, disse que uma pessoa cujo caráter, cujos gostos e inclinações nada tem de comum com os dos parentes, que ela não pertence à família. Isso a gente está falando daquela ovelha negra. Conhecem a ovelha negra? E eu sempre digo, Deus é tão maravilhoso, porque nunca é nós, né? A ovelha negra sempre a gente lembra de alguém. Alguém é a ovelha negra, nós não. Então, a ovelha negra, né? Ela é colocada, às vezes, também dentro de um círculo que tenha mais afetuosidade, para que também possa dali ser erguido, ser auxiliado na sua evolução, que nós, que nos dizemos espiritualizados, buscando a harmonia, nós possamos exercitar a caridade do Cristo na família, né? Então, Deus, né, dizendo isso, anuncia-se uma grande e maior verdade do que se pensa. Deus permite essas encarnações de espíritos muito antipáticos ou estranhos às famílias, com a dupla finalidade de servirem de provas para uns e de meio de progresso para outros. Os maus se melhorarem pouco a pouco ao contato dos bons e pela atenção que deles recebem, seu caráter se abranda. Os seus costumes se depuram, as antipatias desaparecem, e é assim que se produz a fusão das diversas categorias de espíritos, como se faz na Terra entre as raças e os povos. Como é perfeita a lei de Deus! Como é maravilhoso esse nosso Pai, onde tudo é ajustado, e é importante salientar que não é nenhum castigo. Porque quando
a gente sabe que vai ser pai e mãe, principalmente a mãe que já carrega no ventre a sementinha, né? O espírito que vai reencarnar. Nós nem sabemos quem é aquele ser que a gente já ama. Por isso que a bênção do esquecimento do passado, para que a gente consiga ver aquela fragilidade, aquele rostinho angelical, e a gente começa já a amar e auxiliar. Interessante que num dos livros que a gente tem lido sobre a família, muitas vezes a gente se acha sempre vítima. E uma das coisas que o Espiritismo destrói, elimina na nossa existência é o vitimismo. Ninguém é vítima. Isso às vezes causa um pouco de desconforto. Mas, digamos assim, a gente tem um familiar difícil. A gente tem um pai que incomoda, um pai que bebe, um pai que é violento, um pai, enfim, né, que não é aquilo tudo que a gente sonhou, mas que está ali junto de nós. E chegado no mundo espiritual, depois dessa encarnação, a gente chega para os benfeitores e diz o seguinte: puxa vida, a minha vida foi difícil. Também com o pai que eu tive. Meu pai fez isso, fez aquilo. A gente começa a listar todas as dificuldades. Eis que o nosso mentor, ele pode, nessa oportunidade, dizer o seguinte para nós: querido irmão, querida irmã, se tivesse um pai tão difícil, o comportamento, a sua moral, quem sabe tu aceitas agora uma outra oportunidade que ele venha como teu filho, para que desde pequeno tu possas já auxiliar ele com as suas imperfeições, a corrigir os vícios da bebida, a corrigir os vícios, né, da violência. Como Deus é maravilhoso. E aí vem, né, às vezes os pequenos, a gente já vê o quanto é difícil segurar a criatura, né, que gosta de correr, gosta de bater, e ali está, então, o amor que se pode ter para o irmão, auxiliando ele na evolução que foi tão difícil para ele. O compromisso que temos como seres espirituais, como irmãos e fraternidade, sempre auxiliar uns aos outros. Então, será que é possível conviver em família? A gente vai falar um pouquinho das coisas básicas e tudo que é falado, tenho certeza que todos nós conhecemos, né, os motivos e como fazer a melhoria. Só que a gente tem um probleminha. A gente acaba esquecendo a nossa correria, no nosso dia a dia. E às vezes é mais fácil a gente ou se sentir vítima de uma situação ou não querer resolver, não querer mudar para que haja, assim, né, a transformação no lar. Então, a gente começa com a comunicação, a gente começa com o diálogo, e diálogo, quando se fala aqui, não é briga, não é críticas, não é monólogo. Quando o casal, ou pai e mãe, filhos, enfim, conversa assim: foi no mercado? Sim. Comprou pão? Sim. Quer dizer, não. Sim, não. Não, isso não é conversa, né? Isso é apenas um monólogo. Quando a gente está falando aqui, é diálogo. Porque a gente tem tantas maneiras, a gente vive no mundo da comunicação. Nós estamos conectados com quem está do outro lado do mundo. A gente sabe tudo no momento que acontece. Mas a gente está perdendo a comunicação mais importante, que é olho no olho. Essa comunicação, esse tempinho que a gente tem que ter para que quando a pessoa está conosco, quando ela entra na nossa casa, seja um filho, seja um pai, seja um esposo, uma esposa, que a gente olhe nos olhos e traduza o que está acontecendo, como está essa pessoa de verdade. Porque André Luiz, lá no Nosso Lar, né, um livro tão famoso, tão conhecido de Chico Xavier,
ele nos fala de que apaga-se a beleza luminosa do amor quando os cônjuges perdem a camaradagem e o gosto de conversar. Daí diante, os mais educados respeitam-se, os mais rudes mal se suportam, não se entendem. Perguntas e respostas formuladas em vocábulos breves. E aí eu achei muito interessante. Por mais que unam os corpos, vivem as mentes separadas, operando em rumos opostos. Então, diante desse mundo tão agitado, com tanta coisa para a gente fazer, a gente precisa criar um espaço, um tempo. Assim como a modernidade faz com que hoje todo mundo tem que caminhar, né? Ou andar de bicicleta. A gente não precisava isso antigamente, porque todo mundo andava a pé, todo mundo carregava coisas e cortava lenha. Não é isso. A gente vivia numa situação de exercício contínuo. A tecnologia chega, as facilidades chegam, e agora o que os médicos mandam? Caminhar, porque a gente conseguiu hoje ter uma capacidade de ter um carro, uma moto, está mais fácil o acesso às pessoas. Então a gente tem que caminhar, a gente tem que tomar água, tem que lembrar de tomar água, e a gente tem que lembrar de conversar. A gente precisa fazer um espacinho para o diálogo, para contar as coisas do dia a dia, para dividir os sonhos, para a gente poder se sentir integrado naquele lar, naquela família. Então, seja o chimarrão, seja o cafezinho, seja a caminhada em conjunto, seja, enfim, algum momento, seja no banho, né? Um está no banho, outro está fazendo alguma coisa, que a gente possa conversar. E quando a gente fala conversar, esse diálogo exige também muita caridade. É saber conversar. É saber expor aquilo que está dentro de nós, porque parece que nós temos uma dificuldade muito grande de expor as nossas fraquezas, os nossos sonhos. Quando alguma coisa acontece, e aí vem, deixa eu colocar essa aqui, essa lâmina aqui, que é a principal, é a comunicação que a gente utiliza não verbal. Não levante a mão quem nunca dormiu bravo com a pessoa que dorme do lado. Por que a gente faz isso? É bom, resolve. E a gente faz constantemente, se não é com o marido, é com o filho que a gente fica moado, é com o pai, com a mãe que a gente não liga, fica meses sem telefonar, sem ver, com o irmão que a gente não se visita. Resolve. A gente fica bem, o nosso coração fica leve. É isso que o Evangelho de Jesus nos fala. Porque a gente sabe o que é certo. A gente sabe o que o Evangelho nos orienta. Mas essa comunicação parece que a gente está impondo ao outro fazer a nossa vontade, porque o outro tem que saber aquilo que nos magoou. O que é pior, mulheres? A gente pergunta, se o marido ou o esposo pergunta, aconteceu alguma coisa, a gente fala, não, ele acredita que não aconteceu de verdade. Ele acredita. Então, essas diferenças, né, psicológicas é a maneira que nós devemos também conversar, expor aquilo que acontece, dividir as preocupações, os sonhos, de uma maneira branda, de uma maneira suave. É fazer uma crítica, né, quando a gente tem que chutar o balde, né, quando está lá, já não aguenta mais, porque ninguém separa e deixa de amar alguém de uma hora para outra. São os pequenos detalhes, são as pequenas falhas do relacionamento constante que acaba acontecendo esse desamor. Então, o que nós podemos fazer? E aí tem um livro sobre a família que diz que o melhor seria se nós utilizássemos essa técnica. Se nossa pessoa, vamos falar de marido e mulher, se o nosso marido faz um comentário desagradável na frente de amigos, o que é pior, né? Na frente de outra pessoa.
fala mal do nosso feijão, fala mal que a gente acorda tarde, enfim. E aquilo nos magoa, nos dói. E a gente precisa falar. E se a gente usasse a técnica de dizer o seguinte: meu amor, querido e amado esposo, eu sei que tu sempre foste carinhoso comigo, afinal de contas a gente casou, ninguém obrigou, né? Eu sei que tu sempre foste atencioso, a gente vive uma vida tranquila, tão, né, salutar. Mas o que que aconteceu no sábado à noite, que tu fizeste um comentário junto dos nossos amigos e aquilo profundamente me deixou magoada. Eu acho que tu não teve a intenção, mas aquilo me tocou de uma forma que eu fiquei triste. Vai ter briga? A gente faz isso? A gente prefere aquele método, né? Esse método aqui, ou a gente já sai brigando e xingando. Na próxima oportunidade, que às vezes passa um tempinho, e aí a gente revida, a gente se vinga, né? Porque a gente não é vingativo, não, a gente quer corrigir só o outro, né? Então, nesse processo, é amor, gente. O que que a gente imagina que seja a caridade que Jesus fala? Amar a Deus com todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. O que que a gente imagina que seja a caridade? A gente imagina cobrir a pessoa de roupa, dar comida para ela. Isso é uma caridade material que a gente faz, e eu sempre digo, é quase que um dever com o nosso próximo, quando a gente pode auxiliar. Mas a caridade verdadeira, aquela que mais é difícil de fazer, é aquela que a gente dá de si mesmo. Aquela que a gente dá do nosso tempo, do nosso ouvido. Aquela em que a gente consegue deixar que as nossas vontades, a gente consegue ceder em prol da outra pessoa. A caridade de ter tolerância, de falar uma, falar duas, falar três, falar quatro. Aquela caridade que a gente fica quieto, não revida. Ô, caridade difícil de fazer. Concorda comigo? Essa é a caridade que Jesus nos ensina. E essa caridade é com o nosso, né, mais próximo de nós. Quem que é o nosso irmão mais próximo de nós mesmo? Então, diante disso tudo, que a gente possa refletir sobre a atitude que nós estamos tendo, sobre os nossos diálogos que nós estamos tendo. Aceitar as diferenças. E isso parece uma coisa simples, só que nós precisamos entender que cada um de nós está numa evolução diferente da outra. Nós muitas vezes olhamos a família, os amigos, né? Todas as pessoas pela nossa visão, porque a gente é perfeito. Então, se todo mundo pensasse igual a nós, o mundo seria melhor, não seria? Às vezes é o nosso orgulho que pensa isso, né? Mas não é verdade, porque se para mim é fácil, digamos assim, perdoar, e eu julgo aquela pessoa que não consegue, que é difícil, que, né? Mas talvez para aquela pessoa seja muito fácil não ser competitiva, e eu sou uma pessoa extremamente competitiva. Então, cada um de nós está num estágio diferente e aceitando nesta encarnação um tipo, né, de acerto conforme a nossa evolução. Seja vaidade, seja intolerância, seja ganância, enfim, todas as nossas imperfeições que estamos aqui para corrigir. Então, cada um de nós é diferente. Se eu não tenho mais o hábito de fumar, eu já não tive nessa encarnação, é muito fácil dizer para com isso. Mas, ao mesmo tempo, eu gosto de chocolate. Se alguém me fala, para de comer chocolate, é tão bom comer chocolate. Talvez a pessoa não goste, não tenha essa dificuldade. Percebam que cada um é diferente do outro e às vezes a gente quer igualar. A gente quer que o outro pense igual a nós. E às vezes que ela tem um reflexo igual ao nosso. Nós somos diferentes.
e olhar para cada um no seu estágio, a gente vai compreender, talvez, que aquele irmão que nos é difícil, que ele está com batalhas muito grandes na sua vida, que nós já superamos algumas e ele ainda não conseguiu. E isso está junto de nós. Demonstrar a nossa afetividade. Eu lembro que a primeira palestra que me deram para fazer, já fazem muitos anos, foi a afabilidade e doçura. Eu tinha que falar 30 minutos, meu Deus do céu, o que eu vou falar 30 minutos? Imagina hoje, né? Hoje eu falo demais, mas na época, e aquilo ficou gravado, porque diz assim o Evangelho, é que a gente é afável, afetivo na rua, que a gente é legal no supermercado, a gente é legal no futebol, a gente é o cara no futebol. A gente é legal na comunidade, né? Enfim. Mas dentro de casa, a gente é um terror. Dentro de casa, a gente tira as máscaras e lá a gente impõe. Lá não é tolerante. E ele fala, né? Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, nunca se desmente, ele é o mesmo tanto em sociedade como na intimidade. Esse, o demais, sabe que se pelas aparências se consegue enganar os homens, a Deus ninguém engana. Muitas vezes a gente vê tiranos dentro de casa. Tem que ser tudo conforme a nossa vontade. E aí, as gentilezas, né? As gentilezas do abraço, do afeto. Como a gente imagina que a gente vai conquistar a outra pessoa? A gentileza é uma expressão de sensibilidade humana, de grande poder na convivência. A gentileza não é virtude só para as mulheres, não tem nada a ver com a ideia de fragilidade ou fraqueza. É um princípio de educação. Lá no livro Filosofia da Convivência, de Gerry Roberto Almeida. E aí cria o hábito da gentileza. O que é a gentileza? Eu uso muito um exemplo que quando a gente fala de afabilidade e afetividade ser a mesma, às vezes se a gente recebe uma visita e ela quebra o nosso copo que a gente amava, o que nós vamos dizer? Uma visita querida, uma amiga da infância, uma comadre, né? E ela quebra o prato, enfim, o copo que a gente ama do enxoval. E ela quebrou o copo. O que a gente diz? Não foi nada, né? Imagina, ai meu Deus, o que eu fiz? Eu quero substituir. Não precisa disso, acontece. Concorda comigo? E se for o filho? E se for o marido? E se for a esposa? A gente fala isso? Como é que é a reação? A gente às vezes arruma, a gente coloca a toalha mais bonita para visita. Mas quem é que é a visita? Quem é que a gente mais ama? Quem é que a gente escolheu para conviver? Quem é que as pessoas que a gente mais ama? Por que a gente prioriza a gente de fora? Gente que às vezes a gente tem uma sociabilidade, a gente gosta, mas amor de verdade, de convivência, de cumplicidade, eles não merecem a toalha mais bonita? Eles não merecem o nosso carinho? Não é no dia a dia? Não é amor isso? Como é que a gente faz? Porque quando criança, a gente ensina os pequeninhos da evangelização, é tão bonitinho, né? Muito obrigado. Desculpa, desculpa. E quando brigam, a gente diz assim: vai lá e pede desculpa. E eles vão, gente, não tem ninguém que manda adulto fazer isso. Que pegue pelas orelhas por de castigo, vai lá e pede desculpa. Porque a gente não pede, a gente não precisa mais, a gente tá grande. A gente é adulto. Porque o pequenininho vai, né? Mesmo sem vontade. Oh, me desculpa. E eles desculpam de verdade, não fica mágoa. Estão brincando logo depois. Né? Por favor. Né? Bom dia, com licença. Como é que a gente faz para quando alguém a gente está olhando alguma coisa na sala e a pessoa senta no nosso sofá? Familiar. O que a gente diz? Sai daí que eu estava sentado. Esse lugar é meu. Estou sendo bem branda, né?
Agora, e se for a visita? Qual é que é o melhor banco, o melhor sofá, qual é o melhor lugar que ela vai sentar? Por que que a gente não consegue dizer na família, por favor, me alcance o copo? Muito obrigada. É difícil, gente. É tão mágico isso, lembrando que, mais uma vez, isso é viver em harmonia. Isso é viver com amor no nosso dia a dia. Eu acho que as pessoas imaginam e sonham, ainda mais agora com as redes sociais, de que viver em harmonia, viver bem, uma convivência saudável, é jantares à luz de vela. E eu sempre falo, luz de velas e pétalas de rosas que a gente vai ter que limpar depois, porque alguém vai limpar. Né? Dá uma sujeira, né, pela casa, enfim, alguém limpa, né? Mas a gente imagina que é receber buquês de rosas que dá uma fortuna rosa, né, enorme. Quem faz isso? Viver bem, gente, viver em convivência, é esses cuidados diários e constantes. É saber falar com amor, é saber dizer obrigado, é dar bom dia, boa noite. O que eu acho lindo é quando eu vejo um casal assistindo palestra e ele está com a mão junto. Quando caminham na rua, estão de mão dadas. Existe um ato de amor maior do que esse? De estar demonstrando, eu estou contigo, eu estou aqui. A gentileza de, né, de carregar, de abrir uma porta, enfim, de carregar uma coisa pesada, de estar junto, cuidando uns dos outros. Isso é viver bem, amar de verdade, é dormir abraçadinho. Então, quando a gente vê essa imagem, falando dos irmãos, né? Você não deve brigar, devemos amar nossos inimigos. Ele não é meu inimigo, ele é meu irmão. Eu coloquei isso porque eu tenho 2 filhos, um casal, adultos já, 28 e 22, e eles não brigam. E eu nunca admiti isso, porque quando a gente vai reclamar para as pessoas, elas dizem assim: é normal irmão brigar. Não é normal irmão brigar. Por que que não é normal? Porque a gente viu lá no processo reencarnatório quem eles são. Por que que estão como irmãos? E a gente não aceita isso. Nós, como pais, desde pequenininho, não vai competir, não vai brigar. Desde pequenos, porque ali é que está o nosso dever para com eles. Porque senão a gente cria adultos que não falam com os irmãos. Eu espero que ninguém que esteja aqui não converse com seu irmão. Porque é afinidade. Vai voltar, né? Vai voltar. Aí tem aquela história que você já sabe, que eu tenho dito, né? Vivi com a pessoa 50, 60 anos, aturei o meu marido 60 anos, e eu não vou me separar porque, né? Vou aguentar essa minha encarnação. Vai voltar, meu amor. Por quê? Porque tu tem que amar, tu não tem que aturar a criatura. Enquanto a gente não ama, a gente volta. Sempre. E isso não é o que eu estou dizendo, né? É o evangelho. Então, essa dinâmica da solidariedade, de fazermos com que a gente se sinta realmente cúmplices, um ajudando o outro, isso é família. E às vezes os jovens, eles debandam achando que a turma é legal, mas quando tem a maturidade, a gente volta e vê quem está com a gente. Quem é que realmente estende a mão na dificuldade? Fica ali, algumas pessoas da família. Então, combater em nós esse egoísmo, porque às vezes a gente ama no outro, quando a gente se espelha, a gente vê em nós o outro, né, nos filhos. Então, assim, esse egoísmo de que entendamos, né, de que cada um é diferente do outro, tem as suas escolhas próprias, né? Vou ter que passar, que a pessoa fala muito, né? Vocês já viram, né? E aí diz o seguinte nessa parte: qual será que é o casamento, o segredo dos relacionamentos duradouros? Hoje não se fala nem mais em casamento, a gente fala em viver junto, né? Mas qual será que é o segredo? E aí eu acho interessante essa questão, que quando eu casei, vou fazer 40 anos de casada. Casei jovem. E aí, naquela época, se casava mais jovem. E eu ganhei do meu padrinho de casamento, gente, um multiprocessador. Você sabe o que que é isso? Há 40 anos atrás, ele durou 20 anos, o tal do processador.
do liquidificador, que processava também. Era o máximo, gente, era um presentão. Durou 20 anos, a gente mandou arrumar algumas vezes, porque então, mas hoje, comprar um liquidificador custa quanto? R$ 100? 120? Tem, né? Tem por R$ 100 o liquidificador. Se estragar, vale a pena consertar? O que a gente faz? A gente joga fora e compra outro, certo? E nós estamos acostumados com isso. A gente joga fora, a gente não quer consertar mais nada. A gente não quer consertar os relacionamentos. A gente joga fora. É mais fácil, menos, né? Menos incômodo. Então a gente não conserta. A gente acha que deu problema, só começa a pensar em largar tudo. Até família, até irmãos, enfim. Nós não queremos consertar porque dá trabalho, dá um esforço nosso em fazer isso. E aí a gente vê que a gente compra um outro e ele estraga também, a gente vai comprar um outro, ele estraga também. Né? Então, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, é a gente entender que esse amor é junto de nós, é na nossa convivência, amando a nós mesmos. Se eu conseguir ter uma boa convivência, eu vou ser feliz. Eu não posso esperar que os outros se modifiquem para que haja harmonia no meu lar. É preciso nós darmos o primeiro passo nas nossas relações. Não deixemos para aquele momento, né, da despedida. Quando não é raro a gente vê famílias voltando a conversarem na hora da despedida, quando alguém desencarna. Aí a gente se dá conta que é tudo tão fútil. E a gente vê as pessoas se desculpando, se abraçando, no momento de dor. Por que não antes? E às vezes a gente vê algumas pessoas dizerem assim: ai, eu tinha tanta coisa para te falar antes que morresse. Por que não falamos antes? Por que a gente espera? Por que a gente espera achando que sempre vai dar tempo de agradecer a convivência, agradecer aos nossos pais, fazer uma pescaria com o pai da gente, fazer uma viagem, sei lá, fazer uma comida especial? Por que a gente não faz o agora, o hoje, amando de verdade? Fazendo o evangelho no lar, que nos dá o equilíbrio, para que a gente tenha forças de manter essa união e a proteção dos benfeitores em nosso lar. E nós encerramos com essa poesia de Francisco Cândido Xavier, no livro Sinal Verde, pelo espírito de André Luiz. Parentes difíceis. Aceite os parentes difíceis na base da generosidade e da compreensão, na certeza de que as leis de Deus não nos enlaçam um com os outros sem causa justa. O parente problema é sempre um teste que se nos examina a evolução espiritual. Muitas vezes a criatura complicada que se agrega à família traz consigo as marcas do sofrimento ou deficiências que lhe foram impostas por nós mesmos em passadas reencarnações. Não exija dos familiares diferentes de você um comportamento igual ao seu, porquanto cada um de nós se caracteriza pelas vantagens ou prejuízos que acumulamos na própria alma. Não tente descartar dos parentes difíceis com internações desnecessárias em casas de repouso à custa do dinheiro, porque a desvinculação real virá nos processos da natureza quando você houver alcançado a quitação dos próprios débitos ante a vida maior. Nas provações e conflitos do lar terrestre, quase sempre estamos pagando pelo sistema de prestações certas dívidas contraídas por atacado. Que Jesus abençoe nessa nossa trajetória. Que tenhamos a lembrança de pedir auxílio aos nossos benfeitores, a espiritualidade de amor, para que possamos vivenciar o Evangelho do Cristo junto com os nossos irmãos mais próximos de nós. Que assim seja.